Olá, oabeiro, oabeira, quem mais esteja aqui conosco nesse nosso vídeo pro Vai Cair na OAB. A gente hoje vai conversar em vista de toda a situação que está ocorrendo, nesse momento. Aconteceu há alguns dias, infelizmente, um acidente aéreo que envolveu um avião ATR lá em São Paulo. E a partir disso, surgiram vários questionamentos relacionados desde a quem é que investiga, como é que funciona, será que houve fiscalização corretamente, tinha algum problema na aeronave, talvez tinha algum problema também com os pilotos ou com a companhia aérea, quem é que vai ser responsabilizado diante do ocorrido, diante de um acidente aéreo. A gente não vai falar nesse vídeo sobre o caso específico, até porque a gente não tem ainda um relatório, ainda não sabemos exatamente o que aconteceu. E a gente vai ter justamente dúvidas que vão surgir. Eu quero trazer aqui o que a legislação diz, quem é que vai arcar, por exemplo, com o prejuízo financeiro, quem é que vai poder pedir algum tipo de indenização, se é que vai caber indenização e contra quem, tá? A gente vai conversar sobre vários aspectos aqui, focando especificamente na responsabilização civil de uma companhia aérea, de talvez da fabricante ou de quem mais que seria diante de um acidente aéreo. A gente tem que conversar, primeiro de tudo, com relação aqui a uma diferenciação, tá? Quando a polícia analisa se tem crime, se não tem, quem é o culpado, quem não é, você vai analisar ali e vai ver o que a polícia diz. Se tem crime, a responsabilização civil, ela inclusive pode ter aí uma ligação também com quem quer que tenha cometido um crime. Mas, independentemente até disso, por eu ter, olhando para a aviação comercial regular, por eu ter o risco correndo para a companhia aérea, para quem opera aquele avião, quem vai ali de cara ser responsabilizado e vem cá, de forma objetiva, é a companhia aérea. Ela responde objetivamente, ou seja, independente de culpa por aquele acidente que aconteceu no avião dela. Pode ser que com as investigações justamente da polícia, a partir da análise também do relatório do CENIPA, mas especialmente quando a gente olha também para a questão da polícia, pode ser que se encontre um responsável, um culpado, e aí aquela companhia ela tem o direito de regresso. Mas já de cara, cabe a ela essa responsabilização. E essa companhia aérea, inclusive, aconteceu um acidente, ela tem que acionar o seguro obrigatório. Um acidente aéreo gera aqui esse seguro obrigatório em favor da família das vítimas, especialmente quando você tem esses acidentes catastróficos, letais. E aí você vai ter quem é que vai atrás? A família. Pode ser que seja, inclusive, a própria vítima, tá? Imagina que ela sobreviveu, mas teve um problema seríssimo. Mas, da mesma forma que a gente tem o DPVAT para o caso de acidente de trânsito, que é o seguro obrigatório diante de um acidente de trânsito, a gente vai ter o RETA, que é o seguro obrigatório diante de acidentes aéreos. Esse RETA, ele vai ter que ser pago pela companhia aérea, tá? É ela que paga, que tem que ali estar pagando esse seguro. Ela é, inclusive, que teria que acionar o seguro. Essa contratação desse seguro é responsabilidade da companhia. Se ela não tiver essa contratação, ela está desrespeitando regras, normas da aviação. Então, aí você vai ter já outras consequências e talvez tenhamos problemas, inclusive, na fiscalização daquela companhia. Nisso, tá? Esse RETA, seguro obrigatório, mesmo ele sendo pago, você ainda tem ali uma eventual reparação civil. Imaginemos que você tem como provar questões aí a maior, tá? Mas aí você já de cara já poderia pedir, já poderia ser resolvido administrativamente. O que é que infelizmente costuma acontecer? As companhias oferecem valores muito abaixo do que a pessoa teria direito. Às vezes até algumas companhias aproveitam um momento de fragilidade para fechar acordos, mas também, no geral, mesmo quando se move uma ação judicial e até independente dela, costuma-se ter acordos resolvendo situações assim. A gente teve, por exemplo, e nem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, a Boeing fazendo acordo, inclusive pagando multa milionária em vista de problemas que houve no decorrer aí dos últimos anos com relação ao 737 MAX, por exemplo, que aconteceu algumas situações lá nos Estados Unidos, inclusive da porta abrindo em voo. Situações que não poderiam acontecer, que é uma falha de segurança. E que aí você teve uma responsabilização, inclusive, recente da Boeing com relação a isso. Já de forma também com uma atuação de órgãos de fiscalização e por aí vai. Aqui no Brasil a gente poderia, por exemplo, ter um MP atuando
né, e tendo acordos, por exemplo, relacionados talvez ao MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, verificando que teve problemas ali com a carga horária, com os funcionários da companhia e por aí vai. O que pode acontecer, inclusive, independente de acidente aéreo. O MPT, ele busca estar fazendo volta e meia fiscalizações com relação a várias empresas, a várias profissões, a vários trabalhos aí, para verificar, né, se aquele empregador está cumprindo com seus deveres, tá? Tá respeitando os direitos dos empregados, dos funcionários. Nisso, a gente tem, além também da responsabilização trabalhista a ser eventualmente tratada, né, dependendo das circunstâncias, e aí olhando-se também para o próprio relatório do CENIPA, que vai olhar todos os fatores, todas as questões e vai destacar o que teve ou não teve relevância para aquele acidente aéreo. E, inclusive, independente de um acidente aéreo, você pode ter essa responsabilização trabalhista. A gente vai ter ainda a responsabilização criminal, que vai buscar ali verificar se houve prática de crimes, quem foi a pessoa que praticou o crime, quem é o autor daquele crime, e aí ter a devida responsabilização. E a gente tem o nosso foco, a responsabilidade civil, que aí vai vir a questão do valor relacionado aos danos morais, extrapatrimoniais, que vão além do patrimônio, que por vezes eu não tenho como mensurar. Qual é o valor, por exemplo, de uma vida perdida? E a gente tem do outro lado também os danos patrimoniais, que aí vão entrar ali os danos materiais. A gente vai ter danos emergentes, o que efetivamente se perdeu, e aí pode ser um tratamento médico, e aí pode ser, por exemplo, também gastos funerários, outros aspectos também. E ainda tem lucros cessantes, perda de uma chance, é uma outra possibilidade também de responsabilização. Você tem ali também o desvio produtivo, a perda de tempo para o consumidor, ou até mesmo para a pessoa equiparada ao consumidor. Imaginemos até o seguinte: o avião cai, o avião teve um acidente e bateu numa propriedade particular. A gente teve, por exemplo, nesse caso recente que trouxe à tona, né, que a necessidade de tratar sobre questões de responsabilização, que foi esse do acidente em São Paulo. E aí a gente teve que o avião, ele caiu numa área urbana, numa casa. Você vai ter ali prejuízos materiais relacionados àquela pessoa, proprietária daquela casa. Essa pessoa, ela vai ter direito à responsabilização? Sim. Como é que vai funcionar? Vai ser CDC, porque ela não é consumidora. Num primeiro momento, ela não seria a destinatária final. Não é ela que está pegando o avião. Porém, ela está sendo afetada diante de um acidente aéreo. E o CDC vai trazer pra gente que nesses casos a pessoa é equiparada a consumidor. Consequentemente, eu aplico o CDC. E o prazo para essa pessoa, para os familiares, por exemplo, de vítimas fatais, para o próprio passageiro, dependendo, claro, da situação daquele acidente que aconteceu. Às vezes tem vítimas que são fatais, às vezes tem vítimas que sobrevivem, que vai englobar, repito, danos patrimoniais, e aí vem a casa que foi destruída, que vai precisar ser reconstruída. Aí pode vir um tratamento médico que vai precisar ser feito e etc. Também pode vir aqui o que vai deixar de lucrar. A pessoa foi e deixou de trabalhar por 10 dias. A pessoa era autônoma, a pessoa tinha uma média de R$500 por dia. Esse valor que ela deixou de receber, que ela estaria trabalhando, mas não vai trabalhar, não tem como trabalhar por conta do acidente, ela vai ter direito a receber esses valores como lucros cessantes. Aquilo que ela deixou de ganhar, deixou de lucrar. A perda de uma chance, será que talvez eu possa olhar para uma situação de um pai que faleceu num voo e a esposa, a cônjuge, estava grávida e o filho não vai ter a chance de conhecer o pai, fora outras questões que podem acontecer. Tudo vai depender do caso. Lu, eu posso acabar tendo a responsabilização dos sócios da empresa? Num primeiro momento, vai ser a companhia aérea a principal responsável, a que vai ser ali já de cara acionada, inclusive você tem o seguro obrigatório. Mas também há a possibilidade de eu acionar a fabricante, se for um problema de projeto. O projeto foi mal feito daquele avião, por exemplo. A fabricante tem responsabilidade nisso. E pode até mesmo a própria companhia aérea ter o regresso contra a fabricante. E aí ela que se resolva. Geralmente, o que vai acontecer? A pessoa do passageiro, os parentes, né, os herdeiros, vão atrás da companhia aérea. E depois a companhia aérea que vai atrás do regresso, tá? Lembrando aqui que se tem um entendimento sobre uma responsabilização solidária, inclusive, quando a gente olha para casos em que, imagina, é uma companhia aérea X que faz o voo, mas uma companhia aérea Y tem uma parceria com X e para aquele voo de X,
teve várias pessoas que compraram por Y e vão aqui entrar em X porque talvez vai fazer alguma conexão. E agora? E agora que a companhia Y também vai poder ser responsabilizada, tá? Por aquele acidente aéreo específico com relação àqueles passageiros que seriam, a princípio, seus, vamos dizer assim, tá? Além disso, a gente também vai poder olhar para a questão de olhar para os sócios, para talvez a administração daquela empresa. Imagina que foi uma decisão da administração. Eu vislumbro a possibilidade de responsabilização do conselho de administração da Boeing, e naqueles casos relacionados, por exemplo, ao 737 MAX. Lá que aconteceu, logo no comecinho da pandemia, que foi até uma falta de informação e precisava até ter treinamento para os pilotos com relação àquele software que foi inserido e que no primeiro momento, logo no primeiro acidente, nem sabiam os pilotos da existência. Era algo que não tinha antes e que passou a ter. Ora, temos um problema aqui, temos um problema de comunicação que é necessário de ser feito. Os pilotos precisam saber onde é que eles estão ali se metendo, vamos dizer assim. Qual é o avião que eles estão dirigindo? Eles treinam para aquilo ali. O que tem naquele avião? Eles precisam saber de tudo, porque pode dar algum problema. E ele precisa saber como agir diante daquilo. E aí você teve um problema, uma questão que foi, pelo que tudo indica, pela, inclusive, investigação, por documentários, você teve ali uma conduta, tá, ativa da empresa naquele caso específico. Então eu entendo que caberia ali uma responsabilização, inclusive, da administração. Além disso, queria só destacar para vocês com relação a que não é todo dia que vai acontecer um acidente aéreo, que eu vou ter que olhar para as várias normas, e inclusive para normas internacionais, especialmente se forem viagens internacionais, tá? Aquelas convenções, por exemplo, Varsóvia, Chicago, Montreal, e eu vou ter que olhar para a aviação comercial regular, para o CDC. E o prazo aqui para eu buscar a reparação civil é de 5 anos, como está previsto no CDC, e não de 3, como prevê o Código Civil, porque tem uma lei mais específica, tem uma lei aqui especial que trata sobre aquilo. Então fica a dica para vocês nesses vários aspectos. Espero ter contribuído, ter esclarecido várias questões, e por fim, que você fique bem, e meus pêsames, por óbvio, às famílias das vítimas do acidente, né, que aconteceu lá em São Paulo. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.